Vamos lá. Vai. Então, hoje a gente vai dar início, vamos estudar, né, o capítulo 14 do Éter aos Corpos Radioativos. Nós estamos lendo o livro A grande A síntese. Grande Síntese de Pietro Baldi. Esse é bem curtinho, É, só tem quatro. é bom, mas vamos ler e depois Vamos, aí depois a gente o Ared discute. vai esclarecendo para a gente. Vamos lá. Do éter aos corpos radioativos. Assim, muitas nebulosas que vedes aparecer nos espaços, sem um precedente visível, nascem por condensação de energia, a qual, após a imensa dispersão e difusão devida à contínua irradiação de seus centros, concentra-se, seguindo as correntes que guiam sua eterna circulação em determinados pontos do universo. Aí, obedecendo ao impulso que lhe é imposto pela grande lei de equilíbrio, instala-se, acumula-se, retorna e se dobra sobre si mesma, compensando e equilibrando o ciclo inverso já esgotado da difusão que a guiara de uma coisa a outra, para animar e mover tudo no universo. De todas as partes do cosmo, as correntes trazem sempre nova energia. O movimento se torna cada vez mais intenso. O vórtice se fecha em si mesmo. O turbilhão se transforma em um verdadeiro núcleo de atração dinâmica. Este, quando não pode mais suportar em seu âmbito todo o ímpeto da energia acumulada, atinge um ponto de máxima saturação dinâmica, momento crítico em que a velocidade se torna massa e se estabiliza no íntimo dos infinitos sistemas planetários, de onde nascerá o núcleo, depois o átomo, a molécula, o cristal, o mineral, os amontoados solares, planetários e siderais. Da imensa tempestade nasceu a matéria. Deus criou. Vedes que, em realidade, nenhuma das três formas, alfa, beta e gama, consegue isolar-se completamente. Todas sempre trazem em si traços de suas fases precedentes. Assim, vedes que o pensamento se apoia num suporte nervoso cerebral e que a matéria em si exprime sempre a ideia que a anima. A energia na fase de ida ou na de retorno é sempre o traço de união entre alfa e gama, revestindo todas as formas, tanto que, em vosso baixo mundo, o pensamento só sabe existir com o apoio da energia, e a energia permeia toda a matéria, agitando-a em infinitas formas, sobretudo naquela fundamental, mãe de todas as outras de energia gravífica ou gravitação universal. O éter, que é para vós mais uma hipótese do que um corpo bem estudado, escapa às vossas classificações, porque quereis reconduzi-lo às formas de matéria conhecidas por vós, enquanto ele é uma forma de transição entre matéria e energia. Sendo forma de transição entre beta e gama, o éter, filho das formas dinâmicas puras, eletricidade, calor, luz e gravitação, às quais a matéria regressará por desagregação e radioatividade, é, por sua vez, pai do hidrogênio. As nebulosas se condensam a partir da fase éter, passando pelas fases de gás, líquido e sólido. Entre os sólidos existem os corpos de peso atômico máximo, os mais radioativos, os mais velhos, como já disse, aqueles que por desagregação atômica regressam à fase beta. Eu confesso que eu não entendi nada, mas Ele está falando do éter aos corpos radioativos. vamos Ué, lá. o éter é o que ele disse ali é o anterior ao hidrogênio, quer dizer, é antes de chegar à Pelo forma. que eu E tô, pelo que eu estou entendendo aí, o éter é simplesmente a transição, a forma como se faz a transição da matéria para a energia. Então, vai
subindo. Agora, essa energia aí também que eu fiquei, porque ele disse que a energia é o, vamos dizer assim, é o vácuo não, como é que eu posso dizer? É o meio entre alfa e beta, né? Mas alfa e beta também já não é energia também, tudo não é energia, isso que eu fiquei também perdida ali. O Sueli, ele explica Ah, ali que um- uma etapa está dentro da outra, entendeu? Então é hum, tudo, assim, apesar de haver sim, evolução, parte de uma se uhum, encontra no outro, entendeu? sim, Então, assim, sim, vai, é como se não perdesse muito uhum, do anterior, da etapa anterior, entendeu? Então, na matéria, você vai uhum. encontrar também energia, né? Então, explicando mais adiante, essa energia aí que ele fala início, né, que é entre um e outro, é o éter que faz a Não, transformação, não, 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 não. Eu não? acho que o éter é uma pré-matéria, vamos chamar assim, entendeu? É a mãe da matéria, já é algo que não é mais a energia, é uma energia mais condensada ou concentrada, entendeu? Então eu acho assim que é algo que a humanidade ainda não conhece, é desconhecido. Uhum, Mas as sim. religiões, a tradição antiga já fala sobre o éter. É que a gente sempre fala no início, quando a gente fala sempre em éter cósmico, éter cósmico. E eu pensei que fosse, vamos dizer assim, esse éter uma forma de fluido de vida. Não, talvez Não é sim, só na. talvez sim. E Uhum, quando a gente olha para o espaço, a gente vê aquela tudo negro, né? Talvez essa matéria, uhum, porque o espaço nunca está vazio, não existe vazio. Então o que que uhum. acontece? Eu acho que isso que nós enxergamos como escuridão, no espaço, né? Talvez seja o éter, entendeu? Que está presente em tudo. Para a gente é difícil que a gente não tem na Uhum, ciência é, exatamente o que seria, né, o éter, de que é composto, uma coisa assim. Mas como não é matéria, aí fica difícil, porque uhum, a ciência trabalha muito em cima da matéria, né? Não sei se é É assim. matéria do jeito que a gente conhece, né? Ela Isso. uhum, pode ser uma matéria, aí pode ser uma matéria mais sutilizada. Então, mas que a gente não consegue ainda classificar. Mas eu não sei, gente, Sim. se é uma questão da ciência ou se é uma questão do nosso desconhecimento. Porque eu acredito que a ciência em si ela já tem um conhecimento disso. A minha pergunta seria, eu não sei se vocês podem responder. Será que aquilo que a gente chama de éter é o que a ciência chama de matéria escura? É a mesma coisa ou são coisas diferentes? é, Pode ser. Quando a gente olha, por exemplo, você olha, como você falou, para o espaço, as coisas estão ali como se fosse um mar. é. Mar de um. É o que o Bira acabou de falar, e ele mencionou justamente isso daí que você está falando. Sim, mas a minha pergunta é outra. É a tal da matéria escura, de que dizem que o universo é constituído, né, e que a gente conhece muito pouco. E o éter se equivalem ou são coisas distintas? Olha, eu acho, no meu entendimento, pode ser. É porque eu Uhum. também não tenho conhecimento sobre matéria escura. Mas eu parto do princípio que eu creio que o universo nada está vazio, tudo é É preenchido. uma Então, constante, aquilo que né? a gente não vê da forma de matéria como nós conhecemos, pode ser o éter. Uhum. Ok. Alguém pode dar, quer dar uma contribuição aí, doutor Hélio? O senhor também, com o seu conhecimento. Olha, eu não sei nada disso. A única coisa que eu sei é que Que é o, nada sei. isso é verdade. Mas o nosso Leon Denis disse que o éter já é. Eu mandei lá para o Silvio, né? Tá? Uhum. Lá no livro O Grande Enigma, em que ele trata principalmente de Deus. Tá? E eu também fico muito consternado por não ter entendimento do que ele está falando de Deus em si. Eu tenho que aceitar essas ponderações todas aí, de bondade, das virtudes, essa coisa toda, mas realmente, em termos de entendimento, eu não tenho. Uhum. Não entendo nada o éter, para mim, não é. Por exemplo, nós temos digamos assim, uma fase da matéria chamada plasma, que é muito complicada também de se entender aquilo. Pô. Uhum. O plasma já é muito difícil de nós
mas ali ainda é constituído de átomos aquilo, entende? Porque a gente está sólido, líquido e gás, mas o plasma é uma quarta forma material já. Ah, Sim, mas vamos então, voltar no pai do hidrogênio, se eu entendi a história, que é o éter, né? não, pois é, essa história do hidrogênio, tá? Para mim, tudo é energia, porque quando você decompõe o átomo de hidrogênio, Uhum. pegando principalmente o núcleo do átomo, você vai encontrar lá os famosos quarks, que estão interligados através de cordas, que, como eles dizem também aí, entende? São teorias científicas. Então, tudo é energia, tá? Então, é o que ele está dizendo aqui, ó. Em função desses vórtices se tornarem tão poderosos, é que eles se transformam em núcleos, entende? Esse aqui é o. Mas eu realmente não tenho uma, uma concepção muito definida de como é que isso se forma, não. Estou aceitando o que o Pietro Baldi está falando aqui, ó, né? Porque realmente formar. O éter é uma hipótese de que um corpo bem estudado escapa às vossas classificações, porque quereis reconduzi-lo à forma de matéria que conheceis. Uhum. Ou seja, ele está dizendo que é um tipo de matéria, mas não é uma matéria que a Que a gente gente Não conhece. é uma matéria que igual a nossa aqui. É, Então, a ciência ainda não percebeu isso. É isso que eu É o falei, que o nunca Bira capítulo mencionou, bom. seria uma pré-matéria. É, mas antes dessa pré-matéria existiria a outra lá, segundo o Leon Denis. Hum. O Leon Denis diz que o éter já é Hum. uma, não é a matéria primordial em si, não é a É a substância forma do todo. primordial. É uma transformação já. pô, mas Mas se ele é também uma algo transformação, antes. já teria algo É antes. isso que Sim, ele está falando. mas aí o Pedro Baldi também falou que o éter é uma transformação. Que ele fala que é Olha, gente, entre o eu alfa e confesso beta que existe o éter. É. Uhum. vocês me É perdoem, bem mas eu não interessante. tenho realmente. Cada vez que a gente vai adentrando, mais fica a distância do nosso conhecimento, E talvez, pelo menos da minha capacidade. Vai. e talvez esse nosso conceito de ser ou não ser matéria está ligado exatamente à nossa capacidade evolutiva. Porque eu acho que à medida que você evolui, Uhum, esse seu conceito também se amplia, né? Para o nosso uhum, conceito atual, o éter seria não material, né? uhum. Mas, É só especulação, é, porque a gente não tem como ter uma sim. resposta. Então, vamos lá. Depois ele continua legal sobre as formas, vamos ver. Então, gente, então vamos. Alguém quer Vamos falar mais adiantar. algum tempo? Então vamos avançar, Vamos porque avançar. É que ele vai é, expandir um pouquinho mais isso que vamos ele está lá. falando. Então, capítulo 15, a evolução da matéria por individualidades químicas, o hidrogênio e as nebulosas. Agora que observamos o fenômeno do nascimento, vida e morte da matéria, vejamos Gama ainda mais de perto na série das individuações que ela assume em vosso planeta, a fim de definir a gênese sucessiva de suas formas, incluindo também algumas desconhecidas por vós, as quais vos indicarei, individuando-as em suas principais características, de modo que possais encontrá-las. Estabelecemos que a fase gama engloba as individuações que vão do hidrogênio ao urânio, dentre as quais vimos que conheceis 92. Elas representam o ciclo que parte de beta por condensação e volta a beta por desagregação. Como ponto de partida, tomemos o hidrogênio, que representaremos para abreviar por H. Como vimos, é o corpo cujo átomo possui o sistema mais simples com um só elétron. A isso corresponde um peso atômico de 1008. O peso atômico vai crescendo progressivamente com um aumento proporcional do número dos elétrons nos sistemas atômicos dos corpos até ao urânio, que representaremos por U,
com peso atômico máximo de 238,2, correspondente a um sistema atômico de 92 elétrons. H é o tipo fundamental, o protozoário monomolecular da química, assim como o carbono é o protozoário da química orgânica ou da vida. O hidrogênio é o corpo simples, quimicamente indecomponível, tem peso atômico unitário, migra para o polo negativo, a eletrólise, está na base da teoria das valências. Por valência, a química define a capacidade dos átomos de um corpo em vincular determinado número de átomos de hidrogênio ou a capacidade de se substituírem nos diferentes compostos ao mesmo número desses átomos. Em química, o peso atômico é dado pela relação entre o peso de um átomo de determinado corpo e o peso do átomo do hidrogênio, que, por ser o menor de todos, foi tomado como unidade de medida, hidrogênio é igual a 1. O peso molecular dos corpos na química também é dado em função do peso do átomo do hidrogênio. Que significa essa constante referência ao hidrogênio como unidade de medida da matéria, esse seu peso atômico mínimo, esse seu inflexível negativismo? Todos esses fatos convergem para o mesmo conceito, no sentido de que o hidrogênio é a matéria em sua mais simples expressão, constituindo a sua forma primitiva e originária, da qual todas as outras se derivaram posteriormente, pouco a pouco, por evolução. A esse mesmo conceito, podemos chegar pela observação das nebulosas. Os espaços estelares, como já vos disse, oferecem a cada momento toda a série dos estados sucessivos que a matéria atravessa, desde suas formas mais simples até as mais complexas. A composição química dos corpos celestes podeis conhecê-la com exatidão por meio da análise espectral. O espectroscópio vos diz que as nebulosas e as estrelas que emanam luz branca, isto é, os corpos celestes mais luminosos, mais quentes e mais jovens, são compostos de poucos e simples elementos químicos. Seu espectro mais intenso no ultravioleta, correspondente a uma fonte mais quente, indica uma estrutura sempre composta por elementos de peso atômico baixo, revelando muitas vezes a presença exclusiva de hidrogênio. Esses corpos são mais luminosos de luz branca, incandescentes, desprovidos de condensações sólidas. Querem parar um Quer falar alguma pouco? coisa? Que eu não sei se complementou o outro capítulo, se alguém tem uma ideia melhor agora. Eu só queria, eu só queria chamar a atenção aqui que Hum. tudo isso que o Pietro Baldi está falando aí é baseado, sobretudo, em cima da forma energética emitida pelos materiais que nós temos na Terra, tá? Ou seja, quando você aquece um material qualquer, ou como é, pega os seus átomos aí e coloca para correr com grande velocidade, e ao se chocar, eles emitem determinadas cores, tá? Que é uma forma também de energia, né? Ou seja, nós identificamos isso através de fótons, né? Então, e aí, a partir daí é que eles analisam, então, essas estrelas que estão aí, entende? Tá? Mas a minha observação é só nesse sentido, assim, eu não sou um cara de laboratório, gostaria até de ter estado lá para poder compreender melhor um pouco o que me cerca. Mas a gente lê isso aí, tem literatura específica tratando desses assuntos, tá? É, Gente, eu- Fala. oi, eu acho que ele está falando sobre a criação da matéria, né, do nosso universo material. Então, assim, o Emmanuel, se referindo à obra do Pietro Baldi, ele chamou de Evangelho da Ciência, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar realmente
esse trabalho magnífico dele, né? Principalmente essa parte aí mais técnica da criação da matéria, do universo, né? Eu acho que, por exemplo, se eu não teria a mínima capacidade, eu não tenho a mínima evolução para criar uma obra dessa, ou seja, transmitir uma obra dessa, porque para você fazer isso você tem que ter conhecimento, né? E eu acho que eu ainda, eu espiritualmente não tenho essa capacidade. Se eles fossem confiar isso a mim, eu acho que eu ia desistir no primeiro capítulo, Não, bem, entendeu? Então assim, ele, ele é um cara guerreiro, entendeu? Pelo nível de complexidade do assunto. Mas eu acho que é o seguinte, ali ele está explicando a questão da criação do primeiro átomo, que é a primeira molécula de hidrogênio, né? Então ele está passando basicão. E, assim, até a formação da própria tabela periódica, a qual nós conhecemos hoje. Mas como o Aurélio disse aí, eu acho que pode ter outros elementos químicos desconhecidos, mas na verdade, como isso é uma obra informativa, para a nossa humanidade, ele trabalha em cima do que nós conhecemos, né? Lembrando que esse livro aí, ele foi escrito lá na década de 30, entendeu? Então a gente tem que bater até palma, porque as informações para aquela época são até meio revolucionárias. mas ele falou, né, que nessa tabela periódica, você, sei lá, ele disse, eu acho que ele usou esse termo, se você aplicar oitavas, você vai do hidrogênio a elementos ainda mais simples, e se você aplicar oitavas ao urânio, você vai do urânio a elemento em tese mais velhos e mais complexos. Ele falou que é uma questão aí da ciência se debruçar sobre isso, né? Como vocês estão dizendo, não são só esses elementos, tem outros, né? Não, em laboratório já se criou uma porção de elementos Uhum. acima do urânio, em laboratório, mas ele não é encontrado na natureza. O urânio tem classificações, Titânio, né? Tem um 237, tem outros urânios aí que são utilizados a partir da manipulação, exatamente o que o Herédio falou. Mais alguma coisa ou vamos continuar aqui? Alguma outra informação que vocês tenham? aparentemente, essa cadeia de criação de elementos, ela é infinita também, Uhum. entende? Ou seja, eu penso que os laboratórios não conseguiram identificar muitos elementos, mas na tabela periódica, acima do urânio, você já encontra lá uma porção de nomes. Tem duas linhas ali preenchidas com nomes, sobretudo de cientistas que trabalharam aquilo, entende? Tá? Mas que são elementos teóricos, teorizados e que depois foram encontrados em laboratório. O cara conseguiu fazer com que os átomos aderissem de uma maneira tal que aquele elemento que foi idealizado se manifestasse ali, mas não tem vida muito longa. É coisa assim de, entende? O cara identifica e tal, mas pô, não, ele some. Mas é mais, olha, isso me lembra de novo, é porque eu fiz agora na semana passada, eu fiz uma ressonância magnética. E eu fico vendo o seguinte, a questão toda disso aí é que utilidade isso tem para nós, tá? E o equipamento da ressonância lá realmente me impressiona, porque é uma série de sons que vão ser analisadas por uma pessoa que se diz médico, que deve ser, no meu entendimento, muito mais físico do que médico, Uhum. entende? Tá? A mesma forma, a tomografia que usa lá, como nós vimos aí, a antimatéria, pô, que é um negócio que desaparece também aqui em contato com a matéria. Então, quando eu leio um negócio desse aqui, eu me questiono qual é a utilidade disso para mim enquanto um espírito, Uhum. né? Se eu tenho que realmente trabalhar esse mundo material no sentido de fazer com que eu evolua, o que que de fato isso está me ajudando?
tá? Então, essas teorias que são postas aí, e que, pelo mesmo motivo da ganância, me fazem até um certo ponto ficar meio reticente, entende? Porque eu considero o cientista atual ainda um ser que não está preparado para a divulgação para a massa. Ele fica fechado no seu mundinho lá. Então, são coisas realmente do ser humano, né, em evolução, digamos assim. Ações ainda não são boas, né? Então, é, Mas eu acho que a gente tem que partir da premissa, Herédio, de que esse livro é uma semente e que, da mesma forma, né, que a gente tem essas pessoas que, em tese, não estão preocupadas com o desenvolvimento da humanidade, nós temos também aqueles que estão e aqueles que vão fazer um uso desse conhecimento, né, em prol do todo. Então, se o conhecimento existe, é necessário que ele seja colocado à disposição, né? O uso vai ser o mais diverso, mas para a humanidade como um todo, isso já está disponível e cada um vai se aprofundar na medida da sua necessidade, da sua intenção, né? Eu acho que é importante. É igual a gente, eu me sinto um burro olhando para o poste, lendo sobre essas coisas. Mas pode ser que na minha próxima encarnação eu já venha melhorzinho. Agora eu já entendo o que o Pedro Baldi está dizendo, né? Mas ainda bem que ele disse. Mas eu vejo assim como o Arédio estava perguntando aí, eu vejo que pelo menos o meu objetivo como espiritualista é entender, ficar no meio, entender aqueles que não querem, né, compreender, não querem aceitar e entender também um pouco aqueles que querem se manifestar, que são os cientistas. Então eu estou no meio das duas coisas, que esse que é o meu objetivo. eu acho que mesmo os cientistas que não têm a boa intenção ainda, mesmo assim, Uhum. esse trabalho deles vai ser utilizado, né, mais tarde, Sim, mas né, para o bem. Agora, a questão da intenção é uma questão de tempo, eu acho. Eu vejo alguém como tem que uma dar o questão. primeiro passo, né? E a gente não consegue evoluir justamente porque ainda há uma má intenção. Assim que as coisas forem melhorando, eu acho que os estudos fluirão. Eu acho que eles não fluem mais agora porque realmente, como o objetivo é nebuloso, então é melhor que não saiba. Ainda tem uma outra coisa que a gente pode dizer e que bate muito com o que o Arédio diz às vezes, né? São elementos no sentido até de dotar a nossa educação, de mostrar que a nossa educação precisa se expandir, ela precisa ganhar qualidade. E na medida que a gente vê esses conhecimentos, né, a questão seria até que ponto a democratização desses conhecimentos ajuda a todos nós como humanidade, né, a termos até uma maior consciência dessa unidade de Deus, ou dessa questão de que tudo vem dos átomos, né? Dessa reunião do elemento mais simples do hidrogênio até chegar ao urânio. Quer dizer, isso é um conhecimento e que nós precisamos ter uma educação melhor, né? Até para fazer um bom uso desse conhecimento. Quem foi que entrou aqui? Que ainda não... Quem é você, Samsung? Será? Eu sou Samsung, mas eu É, conheço Samsung. meu nome, né? Ela vai É falar. a Karina, deve ser eu. Ah, É a Karina, Olá, de Portugal. Ah, de Portugal. oi, tá, tá conseguindo acompanhar aí? Dá sua dica também aí. Karina. Eu já apanhei aqui ao meio, já só consegui É, entrar agora. Sem Karina, problema. a gente tem todo, desde o início do livro, a gente tem no YouTube. Aí, se Ok, quiser depois dar uma olhadinha, né? É só entrar lá no nosso sim, canal, a gente pode te mandar. Você está no grupo dos Adventos Crísticos, né? Foi por lá que você entrou? foi. Foi, eu às vezes assisto a da Helena também. Tá Eu bom. venho do lado eu venho do centro do Mariana, Eu vou das botar, Caldas. vou botar a playlist desse livro, dos capítulos anteriores. Aí, se você Uhum. quiser, tiver interesse, aí você pode dar uma, acompanhar, né? Pelo. Sim, sim, sim. Eu há bocadinho, só há bocadinho é que eu vi o livro que ia ser, e depois por isso é que me chamou a atenção o livro, mas já não consegui chegar aqui a horas. Mas está, tá? Não passou muita coisa, não. É só você acompanhar. Tá.
tudo, os anteriores, mas não tem muita coisa ainda não. E tem uma coisa, Karina, quer dizer, aqui ninguém é especialista em Pietro Baldi, né? Nós nos reunimos Sim, no intuito de tentar ler e dar o nosso, né, a nossa visão daquilo que a gente está lendo. Então, quer dizer, quanto mais pessoas estiverem com os mais diversos conhecimentos, é muito bom para agregar ao grupo. Que a ideia aqui não é, olha, nós vamos esclarecer o livro, não, é a gente tentar ter uma compreensão mínima, né? exato. Então, vamos Então vamos continuar lendo. continuar a leitura. Esse aqui a gente já leu. Já, é o de outro. Aí, a matéria se apresenta em suas formas dinâmicas primordiais, ainda próximas de beta, e se encaminha para as formas propriamente físicas que a caracterizam em sua fase de gama. Ao contrário, as estrelas mais avançadas em idade apresentam emanações dinâmicas mais fracas e são vermelhas ou amarelas, como o vosso Sol, menos quentes, menos luminosas e menos jovens. Elas são compostas de elementos químicos mais complexos, de maior peso atômico. Então, se a análise espectral dos corpos celestes vos indica que luz e calor, dado pelo comprimento do ultravioleta, estão em razão inversa dos pesos atômicos e da complexidade dos elementos químicos componentes, ou seja, que os estados dinâmicos estão em razão inversa do peso atômico, medida do estado físico, isso significa uma inversão de estados dinâmicos em estados físicos, de modo que a matéria é inversão da energia e vice-versa. Essa inversão constitui passagem do indistinto ao distinto, do simples ao complexo. Em outras palavras, estás diante de uma verdadeira e pura evolução. Esse aumento progressivo do peso atômico, paralelamente ao desaparecimento das formas dinâmicas e à formação das diferentes espécies químicas, corresponde ao conceito de condensação, de substância-movimento, de massa-velocidade que já expusemos. Gente, para mim foi muito confuso. Alguém conseguiu entender, decompor? Podemos reler, talvez, não. Olha, ele está Silvio, falando. Peraí, vamos Deixa por eu. ordem. Fala aí, doutor Edson. Não, eu entendi o seguinte, que ele está dizendo que o hidrogênio é o elemento desse mundo material nosso aqui, básico, tá? E que a cor do hidrogênio, quando formando um corpo, ele vai emitir luz tendendo a branca, tá? E à medida que os corpos envelhecem, tá? Isso segundo o espectro de luz, tá? Que ninguém foi lá para ver. Mas, então, o espectroscópio em que ele está acreditando aqui, que os cientistas também acreditam, mostram isso, né? À medida que o corpo vai envelhecendo, ele vai tendendo a emitir luz vermelha. O que Uhum, que significa isso para mim? Para mim aqui, que entendo muito pouco disso. A onda, a onda longa é a onda de luz vermelha, tá? E a onda de frequência muito rápida, ou seja, onda de comprimento muito curto, ela é tendendo ao branco, tá? Então, isso é que mostra essa complexidade aí do cosmo estelar que a gente tem à nossa frente, né? Mas isso baseado numa crença de que o espectroscópio também é que nos dá as definições corretas. É baseado nisso que ele fala que nós temos os planetas mais próximos do Sol sólidos e os mais distantes já são muito mais gasosos, os núcleos deles são muito pequenos, entende? Eles são corpos gasosos, são gigantes gasosos, mas o núcleo é sólido, mas pequeno.
Uhum. Então, são conceitos que nós temos. E eu não tenho certeza se a ciência está correta ao acreditar no espectroscópio também. Pô. Então, Tá? me diz uma coisa. Então, quer dizer, toda vez que o Hubble. Agora já tem outro mais novo, que eu esqueço o nome dele. O telescópio, James West? o James Webb. Isso. Então, quando ele manda as fotos lá para a NASA ou lá para o laboratório europeu, na verdade, essas fotos, quer dizer, essas fotos, elas chegam com cores, né? É, Cores que o isso. capta e aí É, estão fazendo a imagem, né, isso. desses mundos. E aí Isso vão mesmo. ideia se são mundos em teses mais antigos ou se são mundos mais novos, a depender dessa coloração e também da composição química, não é isso? Isso. É. É. Alguém aí? Ah, Fala, vê o Bira aí com Oi, a sua exposição, Bira. fala aí, Bira, o que que você. oi. Eu só vou complementar o que vocês disseram aí. Perfeito, vocês falaram. Também penso assim, entendeu? A ciência já percebeu isso, que a cor tem a ver com tudo isso aí, com o aspecto material do planeta, com tudo isso. Uhum. Eu estou andando, acho que Congelou? congelou. Ok. Congelou. É porque ele está trabalhando lá no É. sítio, né? É o que, é o que foi dito ali, né? Que o movimento gera a velocidade da massa, justamente tudo aí. Conforme o movimento, se a velocidade é mais ativa, vai sair no espectro branco. Se for mais lenta, vai chegar no vermelho. E perda de calor. Uhum. Ele Fala, Caiu, o cara caiu. levou um A tombo. Fala, Sueli. queda. Vai. Voltou. Então, e- oi, Cara, estão vendo? não sei se você está Ó, você andando, aí fica congelou, difícil. caiu. Desculpa, desculpa. Hum, Eu tô aqui. Bom, então deixa eu falar. Eu acho que, não sei que ponto vocês pegaram, Não, 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 mas. você Você vai falar. Oi? concordava com eles? nenhum. Começa do começo. Tá, desculpa então. Peço desculpa aí. Então, o que que acontece? Eu acho que dois fatores são muito importantes para a criação do hidrogênio e do restante dos elementos químicos, né, da matéria. Um é movimento e o outro é o calor, Uhum, né? Então é o seguinte, eu concordo plenamente com o que foi dito aí, né, com essa questão de é, a visualização do aspecto de cores do planeta dá muita informação hoje para os cientistas, eles conseguem interpretar aquilo muito bem, saber a constituição química daquele planeta, né, por diversos fatores, principalmente por questão do espectro, né, que são os recursos que ele tem à mão. Mas eu acho o seguinte, essa questão do movimento e do calor, ele está muito presente na criação da primeira molécula de toda a tabela periódica, né? Então, aqueles elementos mais antigos, eu acredito que eles já tenham essa perda de movimento, né? Porque chega um ponto que ele começa a desagregar, né? Igual a gente chega a uma fase adulta, e começa a desagregar, entendeu? Então, a perda de movimento e a perda de calor, né? essa, essa, então, é isso. Então, o nascimento e morte da matéria também se dá por conta dessas forças. então você quer dizer que ela Bira, é uma lâmpada. me perdoa, mas não é só isso, não. Olha, Não, não, não estou falando que é isso aí. os cientistas já disseram o seguinte: na formação do átomo, no núcleo do átomo, que é o elemento que centraliza realmente, digamos assim, os elétrons no seu entorno, tá? Lá no centro existem quatro forças primordiais atuando, que são gravidade, Sim, eletromagnetismo, a força nuclear forte e a força nuclear fraca, tá? Isso é que faz com que aqueles vórtices energéticos chamados quarks se mantenham no núcleo, formando então essa estrutura, tá? Condensada de núcleo.
tá? Então, não é só movimento, não. Depois que você formou o átomo, aí sim, você vai ter que. Tudo, não tem nada parado no universo, né? Mas nós não devemos esquecer, então, essa formação das forças nucleares, essa aglutinação aí, entende? Porque aí, até então, não tem movimento ainda envolvido. Entende? A formação do primeiro átomo de hidrogênio, por exemplo, para mim, tem muito a ver com o eletromagnetismo, Uhum. entende? Tá? E as tais forças fraca e forte e mais gravidade, tá? Que é o que leva tudo para se condensar num ponto único. Então a gente não pode Entendi. esquecer disso. Isso já está no mundo científico, tá? Esses conceitos que eu estou passando para vocês aí, eles fazem parte do dia a dia do cientista. Vocês podem encontrar essas coisas aí como forças primordiais ou coisas desse tipo assim, entende? Tá? Mas são quatro elementos fundamentais: O resto, gravidade, força fraca e força forte, nuclear fraca e forte, e magnetismo, eletromagnetismo, né? Que tem o elétron girando Mas, aí e que cria, então, um campo magnético. essa força mas a- forte a que você se refere é força centrífuga e centrípeta ou isso é outra coisa? Olha, Silvio, eu te confesso que porque aquilo ali é um amontoado de forças, Sim. tá? Mas eles chamam essa coisa aí, eu não sei, eu teria que ir lá na ciência lá para definir o que que é o quê, Uhum. tá? eu imagino que seja as duas forças, que é para poder haver o Entende? atrito Porque e como é daí que ele gerar um encontra uma movimento, força né? fraca? Uhum. Força e que denominou tá, tem uma força forte e uma força fraca, Uhum. nuclear, né? Porque quando a gente pensa em condensação, né, deve ter uma força que agrega para dentro, para o centro. Uhum. Se a gente pensa em Sim, desintegração, você tem que pensar numa força que é para fora, né? sim. Talvez seja por isso que eu perguntei se essa ideia de força fraca e força forte está associada à ideia de uma força centrífuga e uma força Uhum. centrípeta. Mas eu não sei dizer, eu sou um. Eu não sei, olha, eu conheço muito pouco disso, mas a própria radioatividade, por exemplo, quando acontece a meia-vida do elemento, tá? Que ele se transforma num outro, É. tá? Ele deixa de ter aquela vida plena dele lá, tá? Para ser uma outra coisa. Uhum. Então, é, mas isso aí, eu acho que os laboratoristas já podem explicar isso muito bem, cara. Vamos falar uma coisa aqui, porque a gente está para terminar para nossa amiga de Portugal. Na verdade, o pouco que eu entendi até agora desse livro, o Pietro Baldi ele está mostrando para a gente, né, que a vida física ela partiu de um princípio espiritual, né, que se converte em energia, que por sua vez se converte em matéria. Só que ele diz que essas coisas acontecem sempre simultaneamente. Entendeu? Para nós vermos isso de uma maneira individualizada. E agora, o que ele está explicando é exatamente esse processo de a matéria se condensar, de vir ao mundo físico, e a matéria se ficar velha e se desintegrar. E aqui ele está dando explicações, digamos, ainda mais analítica desse processo. Então, ele dá a entender, se não for isso, vocês podem me corrigir, gente, que o universo é como se fosse, eu não sei se é um grande círculo, né? Onde essas coisas estão acontecendo sempre simultaneamente. Ao mesmo tempo que as coisas se condensam, elas se desintegram, né? Nesse processo todo, né, nós temos forças que são, como eles chamam, dinâmicas, nós temos forças que seriam. Quais são as outras forças? Forças dinâmicas, forças estáticas, não é isso? E tudo isso, dentro daquilo que o Adolfo sempre fala para a gente, obedece a um princípio, que é a vontade de Deus, e tudo isso está sempre sendo feito em função de se criar novas formas, em função de um eterno transformismo. Tá? Esse eterno transformismo é a evolução dessa energia
em matéria, e uma vez em matéria, ela vai constituir alguma coisa. Ela vai ser uma árvore, ela vai ser um rio, ela vai ser um planeta, ela vai ser um sistema solar, entendeu? Então, no meu entendimento, a grosso modo, é disso que o Pietro Baldi está falando até aqui. É lógico que, como ele está falando para a ciência, tem uma série de conceitos aqui que só quem é de ciência poderia nos dar uma ideia melhor do que profundamente o Pietro Baldi quer dizer. Mas, do nosso ponto de vista espiritualista, entendermos que somos, que tudo que existe, existe pela vontade de Deus e para Deus, eu já acho que reforça, né, todas as coisas que a gente aprende. E eu ainda diria que para o nosso dia a dia, vida e Uhum. morte é uma constante, né? Sim, exatamente. Porque é quando a gente, não é Uhum. que ninguém, nada morre, né? É Uhum. sempre um ciclo, né? É que a gente está Isso é uma. saindo de um estágio Eu para digo entrar em. no nosso dia a dia, quando se É, fala em vida e morte. é. Uhum. A gente está saindo de um estágio para outro, e dentro desse universo, a energia ela sempre está sendo reaproveitada, né? De um estágio para outro, de um estágio para outro, né? É uma grande economia, uma grande inteligência, né? Eu gostei Ô, muito do Silvio, protozoário, viu? De O protozoário, né? hidrogênio, o protozoário químico, É, né? Monocular da química, assim como o carbono é dos seres vivos, Sim, é, né? sim, Porque a sim. eu, gente não eu, pode esquecer isso. Nosso corpo, o corpo vegetal, é todo ele à base de carbono, né? É. eu tô, Então, eu tô aqui nesse momento cuidando aqui do meu jardim, por isso que eu peço desculpa a vocês que eu fugi aqui um pouco da alcance da internet. uhum, Mas é exatamente isso. Eu acho que você foi perfeito, Silvio, no seu esclarecimento aí, no seu posicionamento. Eu estou aqui, por exemplo, eu estou pisando aqui em cima de uma grama que tudo esse processo, no metro quadrado onde eu estou, acontece isso de uma forma extraordinária, entendeu? Porque tem agregação, ou seja, nascimento e desagregação, a morte, né, do uhum. material, Uhum. né? E é incrível que nesse pedacinho de solo aqui que eu estou, isso acontece numa forma exponencial muito grande. Então, você imagina isso no tamanho do nosso planeta, né? Uhum. Porque isso tudo está acontecendo em todo o metro quadrado do planeta, entendeu? E assim a gente começa a viajar mesmo, né, nisso, né? Cara, como é que pode? Que forças são essas que vocês estão se referindo, que É, mantém isso tudo? Só Deus mesmo, né? é. Então, Não, assim, o Cristo como seu intermediário e Deus, né? Que sim, manipula, o Cristo que manipula isso perfeitamente, né? Que sabe, isso. é, de uma forma muito eficiente, agregar e desagregar o que eu chamo de corpo dele, né? Controlar isso, né? Então, assim, é fantástico, cara, é Você tá fantástico. visualizando o macro no micro, né, Ubira? Sim, claro. Imagina o universo, tamanho do nosso universo, cada vez mais a ciência toma conhecimento de outras galáxias, uma infinidade de Uhum. galáxias, né? É assim, uma coisa muito louca isso, muito incrível. Não, e uma coisa, se você me permite, Bira, é porque a gente está morando numa casa onde a gente tem um quintal. Tem árvores Uhum, ali, não sei o quê, coisa e tal, tem claro. muitas plantinhas. E aí eu e Rita, todos os dias a gente se surpreende. É como se todo dia nascesse alguma coisa nova. É uma plantinha que a gente não via, é uma flor que a gente não via, chegando, mas caramba, apareceu aqui. Uhum. É perceber as Independente da sua abelhas. vontade. Não, é perceber as Inde- abelhas polinizando, né, as diversas flores, né? E é como você está dizendo, Uhum. tudo isso partiu de uma inteligência superior, né, que deu a cada um uma função dentro do planeta Terra, né? Cada um ali, por menor que seja, está contribuindo para o corpo do Cristo, segundo Adolfo, né? Está contribuindo para as diferentes formas de vida. E isso é muito interessante, né? Até para a gente perceber o quanto nós estamos unidos e somos interdependentes. E mesmo assim você vai lá, mata a abelha, ou você vai lá, arranca a árvore, Mata né? gafanhoto. É, eu tenho que botar mas, eu- inseticida aqui para os Não, gafanhotos, agora não que a precisa gente, mais. quer dizer, mas e todo Não. mundo está mas cumprindo a sua função, ainda né? assim, ainda assim eu pergunto, pô, que força é essa incrível, apesar de tudo que você É, falou?
Que força é essa que nos une e que nos mantém aproveitando desse planeta, cada um no seu, vamos dizer assim, cada um no seu canto, entendeu? Cada um no seu lugar. Que força é essa? Que É, força é essa, né? é a Só força da pode ser o vida e a espírito, só vontade pode de ser o Deus, né? princípio de espiritual, divino, sei É. lá, ó, né? A gente não pode esquecer que o Pietro Baldi disse no capítulo, né, que talvez a principal característica da existência, né, é o sentido da unidade, né? Que o Sim, universo, ele disse que era a coesão, era a harmonia, era o devenir, mas acima de tudo a unidade, né? De propósito, isso. né? Cada um trabalha com uma missão para um fim comum, né? Creio Sim, eu, mesmo não sabendo. é verdade. Gente, são 9h04, então a gente